Muito bom dia a todos. Vamos então ao que nos trouxe aqui hoje, que é o backup e recovery. Então, gostaria só de fazer uma pequena introdução do que é a Magic Wind, o que é a empresa, o que faz. Nós somos uma empresa que foi fundada no final de 2016 por vários business executivos que fizeram carreiras em grandes empresas tecnológicas e que o principal foco da nossa empresa, e é a única coisa que nós fazemos, é relacionada com cloud. Somos especialistas nisso. Um dos focos principais e das coisas que nós mais costumamos fazer é a viagem, a migração de clientes que ainda não se encontram na cloud para a mesma, porque acreditamos que não é que todas as empresas eventualmente vão chegar à cloud e quanto mais rapidamente fizerem essa passagem, mais benefícios irão conseguir ter. Aqui podem ver algumas das nossas empresas com que nós trabalhamos, vou só dizer algumas, como a Global Via, a EDP, a Prio, a Go Inside, a Eurest, entre muitas outras. Relativamente às nossas linhas de negócio, nós estamos divididos em três áreas. A parte da Go Cloud, onde ajudamos as empresas a fazer a migração para a cloud e a implementação de novos serviços. A nossa área de Managed Services, onde nós fazemos acompanhamento de cliente, fazemos monitorização e acompanhamento, e por fim a nossa área de Advisory Services, que é a nossa área de consultoria. Relativamente à nossa parceria com a AWS, desde o início da implementação da nossa empresa, nós começámos imediatamente a nossa parceria com a AWS e tem sido um parceiro fundamental tanto na nossa aprendizagem como na nossa especialização na cloud. Podemos também dizer que 2019 foi um ano muito importante para nós, porque conseguimos atingir o nível de Advanced Partner com a AWS e também recebemos o prémio de Rising Partner 2019, que apenas é atribuído aos parceiros que mais cresceram durante esse ano. Então, depois desta pequena introdução da empresa, vamos falar então de backup e recovery. O storage na AWS encontra-se dividido em 4 grandes pilares: Primary Storage, Archive, Business Continuity e aquilo que vamos abordar hoje, Backup e Recovery ou Backup e Restore. Poderíamos dizer que nos dias de hoje um dos assets mais fundamentais das empresas será a data, os dados, a informação. E muitas vezes nós vemos notícias de grandes empresas a escala mundial que têm problemas a conseguir manter seguro essa informação, perdem dados de clientes, há uma breach de security e depois têm que pagar multas muito avulsadas. Portanto, da nossa ótica, enquanto empresa, não é uma questão se eventualmente uma empresa pode ou não perder dados, mas sim quando é que a empresa vai perder dados, porque pode ocorrer, quer seja através de falha humana, quer seja através de falha de hardware, mais cedo ou mais tarde, em graus maiores ou menores, essa falha e essa perda de dados irá acontecer. Então, só para abordar muito rapidamente os benefícios de backup e recovery, e não se preocupem que eu não vou ler tudo, podemos começar pelo ponto da durabilidade de dados, em que a AWS garante 11 novos de durabilidade de dados, ou seja, 99,99999% de durabilidade. E todos os dados que são carregados, as cópias, backups que nós iremos fazer, serão carregados num serviço chamado Amazon S3, que é Amazon Simple Storage Services. Depois temos a flexibilidade e a escalabilidade, enquanto que, por exemplo, empresas que têm um data center físico, se quiserem fazer o aumento do seu espaço, precisam de comprar mais hardware, precisam de esperar o tempo de chegada, precisam de fazer a instalação do mesmo, têm custos de manutenção. Quando se encontram presentes na cloud, isto é simples como em minutos fazer o deploy dessa infraestrutura e fica automaticamente disponível. Por isso também esta flexibilidade e escalabilidade. Depois temos a segurança e a conformidade, ou Security and Compliance, que devido à alta infraestrutura e à infraestrutura topo gama que a AWS tem, consegue cumprir com os mais criteriosos rigores e requisitos de segurança. Depois temos a eficiência de custos, que consoante o tipo de storage que um cliente está à procura, existem diferentes categorias, quer seja para backups, cópias diretas, substituição de tapes ou arquivo de longa duração, dependente do storage que um cliente procura, também os custos
conseguem ser mais reduzidos. E por fim, temos o backup para todos os tipos de dados, em que, por exemplo, quando queremos fazer armazenamento de objetos, utilizamos o serviço Amazon S3. Quando queremos fazer armazenamento de arquivos, utilizamos o serviço Elastic File System. E quando queremos fazer armazenamento de blocos, utilizamos o serviço da Amazon Elastic Block Storage. E agora falar-vos de alguns use cases, casos mais práticos de backup e recovery. O primeiro caso será Hybrid Cloud Backup, ou seja, backup na cloud híbrida, em que um cliente terá um data center on-premises, ou seja, um data center físico, e onde haverá uma cópia, um backup, que será replicado na cloud AWS. No caso de acontecer um desastre, esses mesmos dados que sofreram o backup na cloud AWS serão copiados de volta para o data center físico e aí mesmo será feito o restore em caso de desastre. O segundo use case será a substituição de tapes. Como nós já trabalhamos com várias empresas e vimos também na função pública várias entidades que utilizam este método, e poderá servir para fazer a substituição ou a reforma das tapes, em que temos o serviço AWS Storage Gateway, que permite ter uma library de tapes virtuais, em que permite fazer a substituição das tapes. Isto é benéfico porque, se necessitarmos de mais espaço, não precisamos de comprar mais tapes, mas também não gastamos custos de manutenção a manter as próprias tapes. O terceiro ponto será a gestão do ciclo de vida dos dados. Isto aqui tem dois grandes benefícios, porque permite-nos pôr políticas para o ciclo de vida de dados, e posso dar um exemplo. Imaginemos que temos um grande conjunto de dados, que daqui a um mês nós decidimos que já não vamos necessitar deles. Então conseguimos, por exemplo, implementar uma política em que ele daqui a um mês vai automaticamente apagar esses dados. Isto beneficia-nos em termos de custos, porque não ficamos com storage desnecessário e que estamos a pagar, mas também nos beneficia o facto de ser automatizado e não temos que ir a pagar e alocar uma pessoa a fazer este trabalho. Depois, temos a resiliência global dos dados. Uma vez, como podem ver aqui pelo mapa do mundo, a AWS encontra-se presente em diferentes regiões e em quase todos os continentes, e oferece Cross-Region Replication, que é o quê? Imaginem que nós temos o nosso data center na Ásia e que pode acontecer um terremoto, uma cheia, algo que destrua o data center e que os dados são perdidos. Se nós tivermos o Cross-Region Application ligado, ou seja, a replicação de dados noutra região, vamos dizer, por exemplo, na Irlanda, mesmo que o data center da Ásia fosse destruído, nós continuaríamos com os nossos dados na Irlanda completamente seguros e com a operação a correr. Daí a resiliência dos dados. Por fim, o Archive e Compliance, ou o arquivo e o compliance, em que nós temos várias empresas em que, devido a certas regulamentações e algumas leis, são obrigadas a manter de arquivo durante muitos anos vários dados. Como tal, a AWS tem um serviço específico na categoria de storage que se chama o S3 Glacier e o Glacier Deep Archive, que é especializado mesmo no arquivo de longa duração, mas a um custo muito mais reduzido do que o storage normal. E agora, gostaria só de vos apresentar alguns case studies, tanto da AWS como da Magic Beans, e algumas soluções que foram implementadas em diferentes empresas e os benefícios e resultados que as mesmas conseguiram ter. O primeiro caso que vos trago aqui hoje é da King County, que é o município que mais pessoas têm no estado de Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, e que tinham uma solução de backup que era baseada em tapes, como falávamos anteriormente. O que eles desejavam era uma solução que fosse mais económica e eficiente para substituir esta baseada em tapes, e a AWS surgiu com a opção então de fazer armazenamento em Amazon Glacier, o que permitiu uma grande redução de custos. Qual é que foi o resultado? Apenas e logo no primeiro ano pouparam cerca de $1 milhão e estimam que anualmente reduzem os custos operacionais em cerca de $200 mil. O segundo caso que vos trago é da CGS, que é uma empresa de Business Application e serviços de outsourcing, com sede em Nova York, e que tinha uma solução de Disaster Recovery num data center secundário. Ou seja, tinha um data center on-premises, primário, e depois ainda tinha outro data center secundário,
especificamente só para a solução de Disaster Recovery no caso de ocorrer um desastre. Com o crescimento do negócio deles, precisavam de aumentar o tamanho do data center e isto iria implicar compra de hardware, compra de software em duplicado, aumento dos custos de manutenção. Assim sendo, a CGS recorreu à AWS e foi implementada uma solução utilizando uma plataforma chamada Cloud Endure, que faz parte da AWS, para fazer a migração dos servidores da CGS para a Cloud AWS. Qual é que foi o resultado desta experiência? Em que a CGS estima que quando tudo for replicado para a AWS, os seus custos de AR anual vão ser reduzidos em cerca de 50%, metade. O terceiro caso que vos trago hoje é da Transdev, que é uma empresa de transporte internacional com sede em França e que, como a anterior, como a CGS, também tinha uma solução tradicional de Disaster Recovery on-prem, mas que tinha um problema diferente. Apresentava problemas de compatibilidade entre o seu data center primário, que era top of the notch, tinha infraestrutura de topo, muito recente, e depois tinha um target data center também on-premises, mas que não era renovado. O que é que isto implicava? Para que os problemas de compatibilidade fossem ultrapassados, tinham que investir muito dinheiro neste data center. Assim, a Transdev abordou a AWS e foi utilizada a plataforma Cloud Endure para definir o target data center na Cloud AWS. Comparativamente, em termos de custos, a Transdev estima que a solução da AWS ficou 73% mais económico do que terem feito o data center on-prem completamente renovado. E agora eu gostaria de vos falar muito rapidamente de empresas com quem nós trabalhamos ou nós implementamos soluções cloud e ainda hoje fazemos o acompanhamento com Managed Services das suas soluções. Em termos de archiving, temos a Lusitânia Seguros, especialista em seguros, e a ESPAP, que é a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, em que, quando vieram falar connosco, tinham problemas em termos de storage, porque precisavam de arquivo de longa duração, mas a um custo mais económico e também que fosse fácil de escalar. Assim sendo, nós trabalhamos com ambas e desenvolvemos uma solução baseada em Amazon S3 Glacier, que é especializada em arquivo de longa duração a um custo muito reduzido. Depois, em Backup e Recovery, temos a Global Via e a Eurest, em que a Global Via é uma solução de Hybrid Cloud, em que tem um data center físico e onde existe a replicação de dados de backup para a Cloud AWS. E por fim, temos a Eurest, que é um exemplo de empresa que é full cloud. O backup é feito diretamente na cloud. Em termos de disaster recovery, se houver algum desastre, o restore é feito na cloud, eles não têm a data center. E é este o objetivo que nós, com a maior parte das empresas, e tentamos transmitir essa ideia, que full cloud é a melhor noção e o melhor conceito. E chego ao fim a minha parte, um pouco introdutória e teórica. Tem aqui os nossos contactos. Como eu disse anteriormente, nós vamos fornecer estes PowerPoints, por isso não hesitem. Tem aqui os nossos contactos, entrar em contato connosco se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum projeto que gostassem de implementar ou alguma outra questão, estamos totalmente disponível. Eu agora vou passar a palavra ao meu colega Hugo Antunes, que vai fazer a sua apresentação e a sua demonstração prática de uma solução de backup e disaster recovery. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Conseguem-me ouvir? Vou fazer aqui um primeiro teste de som. Sim, confirmo, conseguimos ouvir. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Portanto, eu vou continuar as palavras do meu colega Ricardo e vou falar então de uma forma mais técnica de uma solução de backup ou de soluções de backup que é possível hoje em dia implementar no contexto híbrido. Portanto, a nossa apresentação será mais no contexto híbrido da coisa. Uma vez mais, portanto, o meu nome é Hugo Antunes, eu sou o arquiteto AWS mais sénior aqui na Magic Beans, já cá estou há alguns anos, e o que vou apresentar hoje resulta de muitas interações com os nossos clientes
da percepção daquilo que é usado no mercado e de como pode ser usado. Okay? E daí esta apresentação ter uma componente mais híbrida e não full cloud. Okay? Seja como for, eu vou começar por partilhar o meu ecrã. Então vamos começar. Portanto, a primeira coisa, um overview dos serviços da AWS. Portanto, a AWS fornece um sem fim de serviços que tenta responder às necessidades de computing e de storage e de conectividade que todos nós precisamos. Podemos ter aqui neste slide um pequeno overview do mesmo, desde soluções de base de dados, funções cloud, serviços de diretório, de tracing ao nível das APIs, and so on. Um deles, o CloudFormation, podemos ver aqui, vai ser mostrado mais à frente. E como o meu colega Ricardo já falou, portanto, a AWS é uma cloud a nível global, encontra-se disponível ou presente em praticamente todos os continentes, é composta por aquilo que se chama de regiões e zonas de disponibilidade. Uma zona de disponibilidade é composta por vários data centers e, regra geral, uma região tem várias zonas de disponibilidade. E, portanto, nós conseguimos sempre, ao espalhar os nossos workloads pelas várias zonas de disponibilidade, ter alta disponibilidade, por assim dizer. Como eu estava a dizer, portanto, uma availability zone é composta por vários data centers e várias availability zones estão disponíveis nas regiões. Ao nível de compliance, portanto, não há problema nenhum em fazer deploy dos nossos workloads. Por exemplo, no nosso caso, que somos europeus, na Europa, porque a AWS, ao operar na Europa, está de acordo com as nossas leis, com as nossas normas, com o nosso GDPR. E o mesmo acontece nas outras regiões onde possamos ter necessidade de fazer deploy de infraestrutura. Portanto, a infraestrutura e os data centers que estão lá disponibilizados estão sempre de acordo com as normas impostas na região em vigor. Ao nível da nossa responsabilidade, não é? A AWS é sempre responsável pela parte física da coisa, portanto, os data centers, a energia, as redes, a conectividade, os serviços de storage, o computing, portanto, o hypervisor, as bases de dados como serviço e o software que disponibiliza, portanto, as nossas AMIs. Nós, por outro lado, somos responsáveis pela gestão dos nossos sistemas operativos, a gestão dos nossos utilizadores, por aplicarmos os patches na nossa infraestrutura, portanto, por fazermos toda aquela administração que torna o nosso aplicacional seguro e que é imperativo que o façamos, porque lá está, a AWS não tem acesso, obviamente, nem quer ter acesso àquilo que acontece dentro das nossas instâncias. O típico slide aqui, podemos ver o slide da analogia do nosso data center tradicional com a AWS e, portanto, podemos ver as nossas firewalls, ACLs e administradores serem mapeados naquilo que se chamam de security groups, network ACLs e o serviço de Identity and Access Management da AWS. Mais abaixo temos Load Balancers, Switches, que em AWS são Elastic Load Balancers e Virtual Private Clouds. Imagens dos nossos sistemas operativos na Cloud AWS são Amazon Machine Images, que correm no serviço Elastic Computing, portanto, que disponibiliza o tal hypervisor onde nós executamos as mesmas. Mais em baixo temos então já serviços de storage. Vamos falar hoje em particular sobre um, que é o Amazon S3, que é um Object Storage, permite-me guardar objetos, portanto, eu tenho a facilidade de escrever objetos, ler objetos, apagar objetos, portanto, um pouco diferente do file system tradicional, em que podemos abrir um objeto para leitura e escrita e estar ali constantemente com ele aberto. E temos outros serviços, como o Elastic Block Storage, que são os nossos discos,
o Elastic File System, que é um share em rede, e o Amazon RDS, que é o serviço de base de dados, mas que também entra no contexto de storage aqui. A descrição um pouco dos serviços que eu já referi, que fica aqui no PowerPoint para consulta. E agora vamos entrar na parte da nossa apresentação mais em concreto. Portanto, o que eu tenho para vos mostrar é uma solução de backup híbrida em que tentamos simular 2 data centers. Mas ainda antes de simularmos os 2 data centers, nós aqui na Magic Minds optamos muito por criar a nossa infraestrutura com templates. Para quem já conhece, por exemplo, a Terraform, o Amazon CloudFormation é exatamente isso e mais, porque está altamente integrado com a AWS e, portanto, a infraestrutura que nós vamos mostrar foi criada usando um template. Os templates aqui são muito importantes porque nos permitem automatizar a criação de recursos, fazer com que essa criação seja mais rápida. E num contexto de disaster recovery, aquilo que acontece é eu quero lançar a minha infraestrutura, lá está, o mais rapidamente possível, com a menor intervenção humana possível. E no contexto de demo, nós usamos exatamente um template de CloudFormation que eu vos vou mostrar na consola. Uma vez mais, todos aspectos adicionais aqui relativamente ao backup, portanto, desde termos o RTO e o RPO pré-definidos a serem cumpridos, não é? Podermos fazer recuperações rápidas, podermos automatizar as nossas recuperações, termos a nossa infraestrutura devidamente integrada com todas as aplicações e aplicações de parceiros a falarem corretamente. E claro, uma vez mais, o podermos automatizar toda esta infraestrutura através de templates permite-nos fazer vários cenários de teste ao longo do ano, por exemplo, para nos assegurarmos que a nossa infraestrutura responde àquilo que lhe é pedido. Okay? E, portanto, na seguinte demo, aquilo que eu vou demonstrar, e eu começo já por referir que eu não vou, por questões de tempo, eu não vou conseguir lançar o template e executar todas as tarefas desta infraestrutura. Eu vou apresentar todos os componentes, vou mostrar o template de CloudFormation, vou mostrar os diferentes data centers, as máquinas, vou explicar o software que estamos a usar para demonstrar como fazemos aqui este cenário de disaster recovery, mas todo o ambiente já está montado e, portanto, a nossa infraestrutura assenta em 2 regiões. Eu simulo os nossos 2 data centers, um na Irlanda e um em Frankfurt. Eu vou fazer os backups, eu vou ter os backups disponíveis num Bucket S3, eu vou mostrar como é que isso é feito, como é que ele é configurado portanto, vou, através de um backup que executei na minha região de Frankfurt, vou restaurá-lo na Irlanda, vou simular aqui um disaster recovery, que é como quem diz, portanto, e vou lançar esse backup, que pode muito bem ter sido feito on-prem ou na cloud, é irrelevante, vou lançá-lo em AWS e vou também demonstrá-lo como é possível lançá-lo numa outra cloud. Okay? Portanto, temos aqui um diagrama da nossa infraestrutura, e, portanto, podemos ver que eu tenho Frankfurt, tenho vários servidores, tenho 2, e eu vou usar e vou demonstrar a plataforma Veeam porque tenho visto uma grande adoção de Veeam nos nossos clientes que ainda têm data centers tradicionais. Existem, obviamente, outras soluções de backup, mas Veeam, talvez devido às suas questões relacionadas com o licenciamento, eu tenho visto uma grande adoção. E aquilo que eu tenho visto nos últimos anos, com o passar das versões de Veeam, nomeadamente a versão 9 e a versão 10, tem sido um trabalho que tem vindo a ser melhorado e hoje em dia funciona, eu diria, de uma forma bastante boa.
E aquilo que acontece é, temos clientes que têm, por exemplo, Vim no data center tradicional, já usam cloud, nomeadamente a AWS, e querem fazer então offload de backups que têm de manter, por questões de compliance, e querem fazer o offload desses backups para a AWS. E aquilo que eu vou mostrar é exatamente isso e lá está, as novidades que existem hoje em dia nesse sentido. Portanto, o diagrama reflete exatamente isso. Aquilo que podemos ver é, além dos nossos servidores, o nosso Vim Backup Server, que vai ter um repositório S3 configurado e, portanto, para falar com o mesmo, vai falar com a API Gateway da AWS de forma segura e encriptada. E aquilo que vai acontecer é, vamos escrever num bucket, portanto, um folder dentro do serviço S3, onde vão ficar guardados os nossos backups, totais, incrementais, e associado a este cenário temos o CloudTrail, que é um serviço da AWS que nos permite ver todas as interações com a API Gateway. Lá está, é uma ferramenta que nos permite fazer troubleshooting dos acessos indevidos, dos erros indevidos. Temos o IAM, que é fulcral aqui, porque o IAM, como Identity and Access Management Service, é responsável por me criar o utilizador que o Vim Backup Server usa para ter permissões para escrever no bucket da Vim. E, obviamente, o CloudWatch, que nos faz as nossas métricas de utilização, seja de rede, dos servidores, seja das operações de escrita no bucket. Estes serviços, regra geral, estão sempre lá. Okay? Estão sempre em qualquer infraestrutura. O principal, claramente, é sempre o IAM, o S3 como repositório e o API Gateway, com o qual falamos sempre, mesmo quando abrimos a consola. Pronto. Posto isto, eu vou então passar aqui para a consola. Portanto, há de estar aqui no meu browser, só um segundo. Aqui. Pronto, eu vou começar por mostrar, como podem ver, eu estou na consola da AWS e estou no serviço CloudFormation. Como podemos ver, eu tenho aquilo que se chama um stack, que se chama Client Data Center, portanto, todos os meus templates têm um stack. O stack já está deployed. Para quem nunca viu a consola do CloudFormation, é este o aspecto, portanto, eu faço deploy de stacks, podemos ver que o meu stack está deployed, está verde. Podemos ver aqui os eventos que foram gerados quando eu executei o meu stack. Podemos ver que ele criou as minhas private routes, os meus nodes gateways, lançou os meus servidores, criou as minhas public subnets. Aqui podemos ver, inclusive, os IDs que foram gerados dentro da plataforma. Podemos ver os outputs. No meu caso, eu quero que cada vez que é criado um determinado recurso, eu vou querer saber qual é o public IP, ou qual é o instance ID, não é? E qual é o nome dele, deste value, por assim dizer. Temos aqui os parâmetros. Parâmetros são valores que nós damos quando iniciamos o template, que podem ser interessantes, não é? Eu posso querer ter variáveis que só existem a quando da criação do template. E aqui podemos ver o template propriamente dito. Este template está feito em IAML, poderia ter sido feito em JSON. Okay? Avançando. Aqui na consola, portanto, podemos ver que eu estou em Frankfurt. O nosso cenário acontece em Frankfurt, na Irlanda. Podemos ver que eu tenho 3 máquinas criadas, foram criadas pelo meu CloudFormation. Temos um Vim Backup Server, que eu vou passar a mostrar, e temos 2 servidores Windows. Podia ser Windows, Linux. No caso desta solução de Vim, temos agentes para Windows e para Linux, e podemos inclusive falar com hypervisors como o da VMware e o Hyper-V. Temos também clientes que têm, portanto, vCenter a funcionar, e neste cenário o Vim fala diretamente com o vCenter. Aqui no meu protótipo, no meu cenário de testes, eu opto por ter o agente instalado na máquina. Falta-me então mostrar o bucket, que eu vos vou mostrar ali na configuração. Portanto, eu criei um bucket
e dentro dele eu acabo por ter aqui uma diretoria chamada Vim Backups, que é onde estão os meus backups que eu vou mostrar na consola. Portanto, como é que isto se processa? Como podem ver, eu tenho aqui um remote desktop numa máquina Windows, no meu Vim Backup Server, em AWS, na Irlanda. E o que eu vou começar por mostrar aqui na plataforma Vim, que foi aquela que foi escolhida para dar aquela visão de como estender o nosso data center para a cloud. E daí o uso desta plataforma uma vez mais, porque se eu quisesse só fazer backups na cloud, a AWS, por exemplo, já me disponibilizava todas as ferramentas que eu iria precisar. O cenário aqui que tentamos apresentar é o do backup híbrido. E mais do que isso, eu já explico. Portanto, na plataforma Vim, para quem não conhece, aquilo que nós temos são repositórios de backup e podemos ter vários repositórios de backup que podem ser locais ou remotos. Neste caso, em particular, tirando aqui o default backup repositório, o que eu tenho é o meu repositório local, que está a apontar para o C das pontos backups, como podemos ver aqui, era irrelevante aqui para este cenário. E aquilo que foi configurado é, adicionalmente, um repositório que aponta diretamente para um Object Storage da AWS. Eu posso mostrar aqui as propriedades que são basicamente as mesmas da criação do mesmo. Portanto, eu dou-lhe um nome, eu aqui adiciono as minhas credenciais que eu dei no IAM, eu faço Next, ele vai validar as minhas credenciais. Ele aqui já não me vai deixar mudar, mas, portanto, eu escolhi na Irlanda o bucket no meu serviço S3 para guardar os meus backups. Eu posso, inclusive, limitar o número de storage que eu posso usar. Posso dizer que os meus backups são immutables, portanto, eu não quero que haja alterações nenhumas por questões de compliance, lá está. E quero ativar uma funcionalidade, por exemplo, que se chama Infrequent Access Storage, que está disponível no serviço da AWS, que diz que, além de eu ter um preço reduzido face a um preço de um disco convencional, se os meus objetos não forem acedidos, que é muito aquilo que se passa nos backups, então eu tenho ainda um benefício de custo ainda maior. E temos aqui a possibilidade de ativar essa opção. E, portanto, se eu carregar no Next, eu completo o meu setup. Como é que isto se processa aqui, em particular, na Vim? E aquilo que acontece é, eu vou agregar o meu repositório de backups, vou dizer, normal, e vou agrupá-lo com S3, por forma a que ele estenda o seu repositório para a cloud. É assim que, por exemplo, acontece com o software da Vim. E, portanto, aquilo que se passa é, eu tenho aquilo que se chama um Scale-Out Backup Repositório, em que eu tenho os meus dois repositórios agrupados. Okay? E é assim, portanto, quando eu faço um backup, quando eu venho aqui aos meus backups, eu tenho, por exemplo, aqui um backup job que está configurado para ter as minhas duas instâncias Windows estão lá lançadas e, portanto, quando eu venho aqui e faço o meu start backup, ele vai, portanto, iniciar um backup, e eu acabei de iniciar um backup, e ele vai, portanto, fazer o backup e vai colocar os meus backups naquele repositório S3. Okay? E, portanto, no cenário que nós vamos aqui demonstrar, por assim dizer, giro era se eu pudesse montar isto tudo em tempo real. Infelizmente isso não é possível devido ao tempo que demora a ser feito. Aquilo que eu vou demonstrar é, eu vou agora saltar para a minha máquina que está na Irlanda, okay, que está aqui, e vou-vos mostrar na consola. Portanto, eu vou aqui à consola do S2, vou passar de Frankfurt para a Irlanda. E aquilo que vocês vão ver é, uma vez mais, o meu backup server que eu tenho a correr na Irlanda. No contexto de Disaster Recovery, eu não preciso de o ter lá. Eu preciso de o ter lá quando eu entro em DR. E uma vez mais, o nosso CloudFormation é importante.
porque eu posso lançá-lo automaticamente e inclusive de forma programática, não é? Porque quando eu deteto uma anomalia no meu data center, eu posso falar com a API Gateway de forma programática e posso lançá-la. E, portanto, eu tenho aqui já a correr. Tenho, inclusive, 2 máquinas restauradas, okay, que eu os posso apagar e restaurar de novo. E, portanto, eu vou-vos mostrar aqui, portanto, como é que eu, que estou noutra região, estou noutra máquina, voltando a ter exatamente a mesma configuração. Portanto, podemos ver o meu backup S3, uma vez mais a apontar para o Sandbox 321 Storage, Archive Backups e o My Default Backup. Uma vez mais o meu Scale-Out repositório, tal e qual como eu tenho no meu data center. Lá está, a beleza aqui, uma vez mais, é na extensão daquilo que é o meu backup do meu data center tradicional para a cloud, eu poder usar, lá está, o mesmo software, a mesma máquina, a mesma configuração. Para quem usa Vim, este é claramente mais direto, principalmente para quem usa Enterprise, porque tem mais licenças e, portanto, pode fazer deploy do seu Vim Backup Server, tê-lo parado, ou nem sequer está parado, criá-lo quando quiser on demand, para ter acesso aos seus backups. E, portanto, o que podemos ver aqui é, quando eu venho aqui aos meus backups, e isto eu vou confirmar, portanto, podemos ver que eu, na Irlanda, estou a ver 2 backups de 2 máquinas, ele identifica pelos IPs, e se eu vier a Frankfurt, aqui aos meus backups, podemos ver aqui exatamente as mesmas máquinas, Restore Points 7, e aqui eu tenho os mesmos 7 Restore Points. Portanto, se por algum motivo a minha infraestrutura em Frankfurt deixasse de existir, o que aqui é muito difícil de acontecer, porque eu estou a fazer esta demonstração usando 2 regiões da AWS, mas se acontecesse algum problema de conectividade, por assim dizer, eu facilmente chegava aqui à Irlanda e teria, através do serviço S3 e ainda para mais, usando, por exemplo, o Cross-Region Replication que o meu colega Ricardo falou há bocado, ter acesso aos meus backups de uma forma completamente transparente. E o que é que acontece nisto? Mais do que a mais-valia de fazer o backup, de fazer o offload do backup, de ganhar em termos de custos em usar um serviço S3, hoje em dia, com a plataforma, com a versão 10 da Vim, nós temos a possibilidade de lançar as nossas máquinas diretamente na cloud AWS. E, portanto, isto é uma funcionalidade que eu, pelo menos, só tomei conhecimento na 10, no 9 não creio que existisse. E, portanto, nós podemos fazer coisas muito interessantes, ou seja, quando, por exemplo, estivermos constringidos em termos de computing no nosso data center, nós podemos pegar num backup e podemos lançar essa máquina porque precisamos de fazer um teste ou porque precisamos de aceder a uma determinada informação que está lá dentro. E em vez de andarmos com o backup de um lado para o outro, e em vez de termos de procurar espaço lá na nossa arquitetura VMware para vir, nós podemos automaticamente lançar a nossa máquina em AWS e podemos ver aqui também em Azure. Reparem, eu estou na cloud AWS, estou a correr o Vim numa instância, mas na realidade, se eu tiver as devidas credenciais, eu posso lançar tanto em AWS como em Azure, ou penso que até em vCenter diretamente. Eu vou fazer um restore em S2, eu acho que esta vai ser a parte mais interativa aqui da coisa. E, portanto, o primeiro passo que ele me vai perguntar é qual é a account que eu vou usar. Esta account foi criada no serviço IAM, como eu falei há bocado. É exatamente a mesma account que eu uso para fazer os backups. E, portanto, sem ela, eu não consigo falar com a API Gateway da AWS para provisionar a minha máquina. E, portanto, eu tenho uma account já aqui inserida no sistema. Quando ele pergunta a região global, é obviamente porque temos a GovCloud nos Estados Unidos para a função pública e temos a região da China, que são 2 regiões muito específicas, eu vou dizer global. E no contexto global ele vai mostrar todas as minhas regiões, eu vou dizer que, pronto, vou lançar na Irlanda, mas poderia lançar numa região qualquer. Vou fazer Next. Ele aqui vai me perguntar se eu quero mudar o nome da minha VM no destino, se quero adicionar alguma tag, eu não estou particularmente interessado.
Aqui ele vai me perguntar então qual é a máquina que eu quero. Outra funcionalidade muito interessante, não é? Nós não só às vezes não temos computing no nosso data center, como aqui temos todo o computing que quisermos, não é? Durante o tempo que quisermos, porque lá está, temos computing on demand e não precisamos sequer de fazer um commitment de 1 ano ou 2 anos. Nós podemos dizer que queremos assim uma máquina jeitosa, eu vou dizer aqui uma C5A Large ou até mesmo um Xeon da Intel, não é? Pronto. 2 CPUs, 4 GB, também não é assim nada de especial, mas enfim. Posso dizer que já tenho a minha licença, não é? Já resolvi as minhas questões todas com a Microsoft, ou, por favor, a AWS, bila-me a licença durante o tempo que eu tiver com a minha máquina em execução. Okay? É o que isto quer dizer. Portanto, eu vou dizer ok, vou fazer next, vou selecionar qual é a minha rede ou a minha VPC. Eu posso ter várias VPCs disponíveis com várias redes, várias VPNs. Okay? Vou selecionar a default. Vou dizer que quero aqui esta subnet. Security Group pode ser o default. Eu não vou querer nenhum public IP. Vou fazer next. Aqui a VM vai perguntar se eu quero fazer um scan por malware e se caso encontrar alguma coisa, quais são as ações que eu quero que sejam efetuadas. A minha VM não tem nenhum problema. E that's it. Vou fazer next. Não quero, eu não queria nenhuma... sim, exatamente. Aquilo que vai acontecer é, a VM vai lançar uma máquina que vai ser um worker. Esse worker vai trabalhar todos os backups que estão no bucket S3 e vai provisionar o meu disco da minha instância antes de o lançar. Portanto, é aqui o worker, eu vou ter de selecionar um worker que vai fazer todo o trabalho, não é? Portanto, vou dizer ok outra vez. Pronto, vou fazer next. Finish. Ok, pronto. Eu sei que já estou a falar há algum tempo, espero que não esteja a ser muito aborrecido. Para recapitular, portanto, como eu tinha dito, infelizmente não dá para fazer o template, criar as máquinas, fazer backups e fazer restore das máquinas neste tempo, neste slot que tínhamos pretendidos. E, portanto, eu optei por ter esta abordagem de falar sobre a Cloud AWS, sobre serviços, sobre regiões e, em particular, e, portanto, não tanto sobre backup na cloud, mas sobre backup híbrido, tirando ou tendo como base um software que eu vejo a ser adotado nos clientes com os quais falo aqui através da Magic Pins. E, portanto, pretendemos com este webinar demonstrar em como é fácil estender o nosso storage de backup para a AWS. E a Vim não é a única a disponibilizar este serviço. E há, obviamente, muitas maneiras de fazer offload do backup de uma forma ou de outra, não é? Que para quem é programador, há sempre uma maneira. Mas aqui optamos por ter como exemplo aqui o Vim. E o Vim, portanto, como podemos ver, é composto por configurações muito simples, repositórios locais, repositórios de Object Storage, neste caso da AWS. Precisamos apenas ter a nossa conta, o nosso IAM user, criar o backup job, fazer um backup para lá e, no contexto de disaster recovery, podermos, uma vez mais, e no contexto híbrido, eu queria dizer, no contexto híbrido e também num cenário em que a plataforma que usamos no nosso data center é exatamente a mesma na cloud, não é? Para a pessoa que gera os backups, ou para a equipa que gera os backups, é exatamente a mesma interface, é exatamente a mesma consola. Okay? E estas são aquelas que me parece a mim serem as mais-valias desta solução que mostramos hoje a título de demo e de partilha de know-how. E, portanto, no final, depois de termos o nosso backup na nossa região de Disaster Recovery, restaurar a nossa máquina, nomeadamente em AWS, é tão simples quanto isto. Não é? E, portanto,
qualquer máquina que eu tenha no backup, mesmo que não esteja em disaster recovery, mesmo que seja aquele servidor, aquela versão do servidor de há 2 anos atrás, eu facilmente lanço numa cloud como a AWS, uso e faço aquilo que preciso e desligo a máquina, sendo apenas bilado pelo aquele tempo de execução. Concluo aqui a nossa apresentação, pelo menos da minha parte, da parte técnica, era isto que eu te queria trazer. Não sei se queres fechar, Ricardo. Sim, senhora. Obrigado, Hugo. Então, para todos os presentes, foi como o Hugo disse, se tiverem alguma questão, estejam à vontade, podem falar. Se não, se preferirem, também nos podem mandar um e-mail, tanto para o meu contacto ou para o contacto do Hugo. Nós estamos completamente disponíveis para responder às vossas questões ou para vos ajudar com qualquer projeto que seja. E se não tiverem qualquer questão, concluímos o nosso webinar por agora e agradecemos a todos a vossa presença. Obrigado a todos. Obrigado.